Oi pessoal, continuando no canal hoje aqui, Gestão do Desempenho Humano, parte 2. Então, qual é a diferença entre avaliação de desempenho e gestão do desempenho humano? Bom, na avaliação de desempenho, é considerado apenas aspectos objetivos dos colaboradores, né? Normalmente, essa abordagem ela foi assim, é uma abordagem que não era tão suficiente para gerenciar o desempenho. Por quê, né? Porque os moldes dessa avaliação de desempenho normalmente era um processo que era feito através de questionários e não era suficiente para indicar, medir o desempenho dos colaboradores, né? A avaliação dos resultados, né? A análise final não era suficiente para entender os pontos que precisariam ser aprimorados no desempenho do colaborador em si. Então era feito, os gestores ali colocavam e respondiam questionários em tópicos relevantes ali a alguns aspectos. Mas a questão do avaliação do processo de gestão do desempenho, ele é mais profundo. Por quê? Eu analiso ali a performance. Enquanto a avaliação de desempenho, eu vejo ali a questão da empresa como um todo, na gestão do desempenho, eu vou analisar a questão do desenvolvimento dos colaboradores. É esse o objetivo, né? Permite à empresa fomentar ali o desenvolvimento dos colaboradores, né? A partir dessa análise, eu identifico competências que devem ser desenvolvidas, que precisam ser desenvolvidas. Porque às vezes eu tenho um colaborador muito bom em alguns aspectos, o currículo dele é ótimo, ele tem expertise em vários aspectos, ele se destaca em muitos aspectos, tem potencial, mas tem algumas dificuldades em outros aspectos. E não é o caso de ser desligado da empresa. Ele pode ser desenvolvido, apenas precisa de ser trabalhado. Ele precisa ser desenvolvido, então a empresa precisa oferecer condições, usar estratégias ali, oportunidades, treinamento para crescimento e feedback regular. Então é aí que é interessante a gente perceber quem é esse colaborador, quem é essa pessoa que tem um potencial e direcionar esse colaborador para reforçar esses pontos e não perdê-lo. É aquele processo de trabalhar o desenvolvimento que pode incluir aí diversos aspectos, né? Nível de produtividade, responsabilidade, qualidade de atividades cumpridas, processo decisório, dar oportunidade para a gestão de talentos. Então, a gestão de talentos é dar oportunidade para desenvolver colaboradores e ganhar embasamento para tomada de decisão. Então, eu posso ter uma pessoa que é ótima em alguns aspectos e às vezes, no processo decisório, ele tem dificuldade. Às vezes, ele é ótimo em algumas situações, mas ele tem dificuldade, vamos imaginar lá, na planilha. Ele tem dificuldade em alguma outra situação. Então, essas informações devem ser analisadas sempre que necessárias e, na hora da decisão ali, fazer o quê? Na hora, como é que eu vou decidir essa pessoa, para onde ela vai? Né? É caso de demissão, aí ele vai para uma outra empresa que vai aplicar um treinamento, vai direcionar e delegar responsabilidades a ele depois que ele estiver formado e você vai desenvolvido. E será que é interessante perdê-lo para o concorrente? E aí que a avaliação a gestão de desempenho humano entra com força total, porque eu tenho que ter ali padrões de desempenho, eu vou definir esses padrões. Então, assim, selecionar os principais indicadores dessa pessoa, essa é a gestão do desempenho, né? Eu vou medir esses desempenhos, monitorar os processos chaves, coletar os dados desse desempenho, né? Comparar os dados de desempenho, como é que ele é, né? Quais são os padrões definidos que eu quero, né? Definir os objetivos e metas que eu preciso, comunicar as expectativas que eu tenho em relação a ele e monitorar, desenvolver o cronograma, melhorar o desempenho dele, usar os dados coletados para tomar decisões e oferecer a ele um plano de desenvolvimento. Ele vai aceitar? Como é que vai ser? E eu vou oferecendo feedback e vou comparando o antes e o durante e o depois. E aí orientando o tempo todo com esse feedback. Ele vai observando, né? Como é que ele estava, como é que ele está durante, e negociar essas metas.
né? Aí eu vou fazendo a planilha de desenvolvimento dele e ele acompanhando. Isso, para ele, vai ser extremamente motivador. Ele vai se sentir motivado, porque ele vai ter a vista dele do pré-desempenho, né, do como ele está, ele vai ter metas definidas, ele vai rever as suas responsabilidades junto com o líder, com a equipe gestora, fixar padrões de desempenhos, né? E aí você pode utilizar várias ferramentas na empresa. Você tem o coach, você tem a análise comportamental, você tem o DISC, você tem o processo de engenharia, né, ou reengenharia de equipe, você tem outras ferramentas, você tem treinamento, você tem ali várias ferramentas para ser utilizado. Mas o importante é você fazer essa análise, essa gestão de desempenho humano. É porque, às vezes, né, nós vivemos no século XXI, às vezes, e eu recebo muita queixa nos MBAs, até em consultório também, que às vezes o funcionário até dá uma ideia e essa ideia não é aceita no primeiro momento. Dali a 6 meses essa ideia vem através de outra pessoa. Quer dizer, essa ideia foi interessante e foi vista, apareceu depois na boca de outro, de um gestor, mas essa ideia estava lá. A gente lida muito em empresa com essa questão de egos, né? Questão de egos, por que eu vou dar voz para um funcionário que às vezes eu posso me sentir ameaçado ou ele é meu subalterno, mas ele já te deu essa ideia, quer dizer que ele é uma pessoa brilhante, né? Ele só não foi reconhecido naquele momento. Por quê? Ele tem um desempenho bom, né? E eu não vi naquele momento, não reconheci, eu vi, melhor dizendo, mas eu não reconheci. Por quê? O desempenho dele é muito bom, né? E por que eu não corrigi esse rumo dele? Por que eu não reconheci? Por que eu não coloquei esse desempenho muito, muito bom dele? Né? Porque não era o momento? Talvez para mim não fosse o momento, né? Talvez eu não tivesse pronto naquele momento para reconhecer o valor dele, o desempenho brilhante que ele teve. Talvez. Aí é uma coisa para se trabalhar, né? E por isso que é legal a terapia, por isso que é legal o processo de coaching, por isso que é legal a gente trabalhar muito esse ego que muitas vezes a gente se sente ameaçado. Mas voltando para o nosso assunto aqui hoje, depois você vai fazer até o pós-desempenho. Como é que foi a avaliação dele? E aí é importante, então, esse feedback constante. Ele tem lá, antes, as dificuldades que foram vistas no desempenho dele, como é que ele foi feito esse treinamento, esse preparo, essas ferramentas utilizadas para melhorar o desempenho dele. E agora? Quanto tempo durou isso? Né? Esse alinhamento de nível, né? No desempenho operacional, no desempenho da gestão, no desempenho estratégico e no desempenho, no êxito que ele teve lá no desempenho organizacional. Como é que foi isso? Esse feedback constante, né? E você gestor precisa estar muito bem seguro, muito bem elaborado, emocionalmente, o teu ego muito, muito bem elaborado, para você reconhecer que o teu funcionário cresceu, o desempenho dele, né, foi muito bom e ele pode sim ajudar, agregar na organização, né? Então eu acho que quando a gente pensa em gerir pessoas, é um grande desafio, porque nós temos que lidar com as diferenças, né? E avaliar comportamento, satisfazer necessidade, administrar conflito e saber que o ato de gerir pessoas, entre outras coisas, está principalmente em avaliar o comportamento dessas pessoas, o que sempre causa ali, às vezes, um medo, desconfiança, insegurança nos avaliados. Eles estão ali e, às vezes, você é responsável por uma mudança completa na vida dessas pessoas, né? Então, colocar ações em práticas, avaliar desempenho, acompanhar resultado, é uma responsabilidade muito grande para o gestor. O ato de avaliar e sermos avaliados o tempo todo é um compromisso que você mexe muitas vezes com a vida das pessoas. Eu acho que nesse momento que a gente está terminando o ano nas empresas, quem não fez essa gestão do desempenho humano, né, poderia tentar fazer, até mesmo para planejar uma forma de melhorar o desempenho do time e consequentemente o desempenho individual, para fazer uma comparação num período curto de tempo do próximo ano, trimestral, semestral, para oferecer esse feedback, para melhorar o desempenho do time e, se necessário, fazer essa dança das cadeiras, essa engenharia de equipe ou a reengenharia da equipe, visando o quê? O crescimento.
o desenvolvimento e uma melhoria constante do time e do desenvolvimento individual. Claro que se o desenvolvimento individual acontece o desenvolvimento do time, acontece o desenvolvimento da empresa como um todo. Então, voltando lá, é alinhar as metas para serem alcançadas da empresa com as expectativas do colaborador em relação à empresa. Então, você casando, você alinhando esses dois, com certeza o sucesso é garantido. E o sucesso garantido, aí você atende às novas demandas, às necessidades, às realidades da empresa e do colaborador, que é através dele que você vai ter esse ciclo de gestão do desempenho com a duração do ciclo cada vez menor. Porque você está dando feedback constante. Você não precisa esperar 6 meses ou fazer uma avaliação de avaliação de desempenho diferente da avaliação da gestão do desempenho humano. Então, aí são coisas distintas, né? O processo de avaliação de desempenho é o mesmo desenvolvimento contínuo. Então, lá, a avaliação de desempenho é uma coisa. A gestão do desempenho humano é uma coisa que você vai fazendo continuamente. Você vai dando feedback e ajustando o tempo todo. Ajustando o time e vai tornando o time cada vez mais independente. Você vai desenvolvendo essa identidade do time para que ele ande com as próprias pernas. Claro que você vai estar ali porque ele vai sentir em você a âncora. Ele vai sentir em você aquela pessoa que ele pode contar, que vai buscar ali a força, né? A pessoa que vai estar para tudo ali. Ele vai ter muito claro para ele, é importante que você esteja ali para responder todas as dúvidas. Ele vai ter que saber qual é a função de cada um, o que ele tem que fazer, o que cada um do time faz. E você vai ter que estar pronto para responder todas as dúvidas dele. Tudo que ele tiver de dúvida, você vai ter que responder. Tempo, cada função, o que cada um vai fazer, para quem se reportar, tudo. E ali você vai estar ajustando o tempo todo, né? Você vai estar acompanhando, ajustando, avaliando, e na avaliação final, óbvio, como nós podemos melhorar ainda mais o nosso resultado, buscando a excelência. Mas para isso você tem que estar ali nessa modalidade de gestão com o objetivo de melhorar a performance e o desempenho dos colaboradores por meio da aprendizagem. Aprendizagem o que é? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento para buscar excelência no time. Excelência para atender os objetivos da empresa. Buscando o quê? A transformação no cunho social, político, cultural, resultando na forma o quê? Inovadora de pensar e na sustentabilidade da organização. Então, eu deixo um questionamento aqui. Ainda dá tempo de você fazer uma gestão do desempenho humano na sua organização ainda esse ano? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilhe e se inscreve no canal.